Olá, pessoal. Então, voltamos com a nossa aula sobre processadores em sistemas embarcados e hoje o nosso foco é eficiência energética e densidade de código. Então, vamos à análise. Para poder analisar a questão da eficiência energética, eu trouxe um artigo do Jack Ganson. Quem é o Jack Ganson? O Jack Ganson é esse senhor aí, que é um dos maiores sumidades aí no mercado de sistemas embarcados dos Estados Unidos. Ele já tem vários livros publicados e um blog onde ele tem vários artigos em que ele faz algumas análises. Então ele tem todo esse setup aí para chegar às suas conclusões, e as conclusões do Jack Ganson são muito bem respeitadas. Então ele quis fazer uma análise aqui de eficiência energética. E qual que foi essa análise? Ele pegou um processador dual core assimétrico que possuía um ARM Cortex M4 e um ARM Cortex M0 e executou os mesmos algoritmos nesses dois processadores sequencialmente e alternando também o tipo de algoritmo. Então, o que representa esse gráfico em amarelo aqui, esse sinal em amarelo? É o tempo, esse tempo em nível lógico alto é o tempo que processou um algoritmo, o processador ARM Cortex M4. O que é o sinal em verde em nível lógico alto? É o mesmo algoritmo aqui, o tempo que ele levou para ser processado no processador ARM Cortex M0. Então, o que a gente pode notar é que, dependendo do algoritmo, o M4, por ter melhor desempenho, vai levar muito menos tempo para executar do que o M0. Né? E esse gráfico em azul é a corrente, o consumo de corrente do processador. Então, quando entra o processador M4, o consumo sobe muito. Quando entra o M0, o consumo cai bastante. Notem que isso aqui não é um sinal quadrado, porque ele explica lá que tem um efeito capacitivo na ponteira do osciloscópio que gerou esse sinal, mas o pico de corrente aqui representa a corrente do M4 e esse sinal aqui representa o consumo de corrente do processador M0. Qual é a conclusão que o Jack Ganson chegou? Que um processador M4 ele é de 12 a 174 vezes mais rápido que um M0. Por que tamanha diferença? Se eu estiver resolvendo um problema de lógica, ele vai ser em torno de 12 vezes mais rápido. Se eu tiver um algoritmo de ponto flutuante, fazendo algum tipo de processamento de sinais digitais, eu vou ser até 174 vezes mais rápido, até porque o Core M0 não tem uma FPU, uma unidade de ponto flutuante. No entanto, o M4 ele só consome de 2 a 9 vezes mais energia que o M0. Então, qual é a primeira conclusão que a gente pode chegar? Que mesmo em lógica, o M4 vai ser mais eficiente que o M0, porque, nesse caso, não quer dizer que em todos os casos de todos os tipos de processadores, porque ele é 12 vezes mais rápido e consome só 9 vezes mais. Então, o que eu poderia fazer? Calcular muito rápido a tomada de decisão e colocar o processador de baixo consumo de energia, onde ele iria consumir aí alguns nanoamperes ou poucos microamperes. Mas quando eu vou para esse tipo de aplicação de processamento de sinais, principalmente os com ponto flutuante, o processador chega a ser 174 vezes mais rápido, consumindo no máximo 9 vezes mais energia. O que significa? Que num Core M4 eu poderia calcular muito rápido o meu problema e voltar ao estado de baixo consumo de energia. Com isso, eu seria mais eficiente energeticamente. Então, qual é a conclusão? Que dependendo da aplicação que eu estiver utilizando, eu talvez obtenha maior eficiência energética utilizando um processador M4 do que um processador M0. A gente já tem comprovações de processadores M0 Plus com aplicações de até 15 anos com bateria, mas com certeza não são aplicações que utilizam processamento de sinais digitais. São simplesmente aplicações muito simples que fazem algum teste e transmitem essa informação de alguma forma. Bom, então, eficiência energética é um quesito importante e ela é uma das principais focos de uma empresa, por exemplo, como a ARM. Então, a gente tem aqui que quando a ARM lançou o ARM 9,
ela atingia até 388 DMIPS nesses processadores, mas a eficiência energética dele era de 12 DMIPS por miliwatt. Então esse era o consumo. Quando a ARM lançou o ARM 11, ela praticamente dobrou, não chegou a dobrar o desempenho do processador. Então ela subiu muito o DMIPS máximo, mas a eficiência energética caiu para 1/3 da eficiência energética do M9. Então, apesar de eles conseguirem desempenho, a bateria não era, o desempenho para consumo de energia não era interessante. Hoje, se a gente tem um processador da linha R, que é a linha real-time da ARM, que é o R4, que é específico para aplicações de tempo real embarcadas, nós temos ele com um desempenho semelhante ao do ARM 11, que na época era usado em celulares, mas com uma eficiência energética mais próxima do ARM 9 do que do ARM 11. Então eles conseguiram o mesmo desempenho, melhorando a eficiência energética, porque esse processador é um processador mais voltado ao mercado de embarcados. Então o que a gente percebe? Que para analisar a eficiência energética eu tenho que levar em consideração o fabricante, a arquitetura, entre outras considerações. Eu só coloquei uma informação quanto aos tipos de ARM que existem, os ARMs A, ARMs R e ARMs M. Bom, então isso a gente estava falando lá da eficiência energética de processadores ARM da linha A, mas os processadores mais utilizados no mercado de embarcados são os processadores da linha M, que são os M4, e os processadores RX. Então o que a gente percebe aqui? Que apesar do DMIPS ser baseado no processador, esse aqui é um ARM M4, M4, M4 da ST, da NXP e da Texas, então o DMIPS é o mesmo, o miliwatt por DMIPS depende da tecnologia do fabricante. No entanto, entre esses três fabricantes a gente percebe que a eficiência energética de qualquer ARM Cortex M4 é inferior à eficiência energética de um RX 600. Isso também se deve ao maior número de DMIPS, mas também à melhor eficiência energética do processo de fabricação da Renesas. Então nós temos aqui até uns quase 50%, ou em alguns casos mais que 50% a mais de consumo de energia para fazer a mesma coisa em um ARM Cortex M4. Então também temos mais eficiência energética no processador que já tem mais desempenho. Se eu for comparar o Renesas da linha RX200, eu teria que comparar ele ou com o M0, ou com a VR32, ou com o PIC32. E notem que também, na área que o M0 deveria ser o melhor, a eficiência energética dos processadores da Renesas é maior, até porque o DMIPS desse processador aqui é muito maior que o DMIPS do M0, então fica mais fácil ser mais eficiente energeticamente falando, quando eu comparo miliamperes ou miliwatts por DMIPS. O interessante é que a Texas fabrica esses telares que hoje é altiva, com uma eficiência energética não muito boa, porque ela adquiriu a tecnologia da Stellaris, quando comprou a Stellaris, mas hoje a Texas desenvolveu o MSP 432. O MSP 432 ele não é mais um Core MSP, ele é um ARM Cortex M4. Só que é um ARM Cortex M4 fabricado com a tecnologia da Texas do MSP 430 para baixo consumo de energia. Então, ele também tem um clock limitado, então o clock é limitado em 48 MHz. Então, para esse gráfico, a gente pode ver que em 48 MHz ele tem em torno de 7,8 mA de consumo quando executando da flash. Então, se eu quiser comparar com esse processador aqui, o que eu preciso fazer? A 48 MHz é a taxa máxima desse processador. Ele é um processador de 1.25 DMIPS por MHz. Então, 1.25 vezes 48, eu tenho como taxa máxima 60 DMIPS. Quando eu divido os 7.8 mA por 60 DMIPS, eu vou chegar na faixa do 0,13 mA por DMIPS. Então, hoje o MSP 430 ele tem desempenho semelhante ao Renesas RX 200 e é
sem sombra de dúvida, o ARM Cortex M4 mais eficiente energeticamente do mercado. Então notem que isso aqui está em miliwatts, então eu teria que multiplicar por 3 volts para chegar nesses valores. Num ARM Cortex M4 da linha MSP432 eu ia estar em valores na faixa dos 0,5, sendo um core com o mesmo DMIPS, 0,5 mW por DMIPS, enquanto os principais fabricantes aqui estão na faixa de 1.4, 1.5, 1.6 mW por DMIPS. Então o MSP432 é um processador de bom desempenho e também com boa eficiência energética. Então, aqui foi mais importante a tecnologia do fabricante do que, de fato, a arquitetura para obter essa eficiência energética. Obviamente, tem desvantagens. Esse não é um processador muito bom para quando eu tenho muito ruído eletromagnético e também é um processador mais sensível a queimar quando vocês estiverem manipulando esse processador, porque o foco dele é ser eficiente e não tanto o desempenho. Então, pessoal, quando eu falei de desempenho, eu não falei sobre os processadores ESP32. Então, eu trouxe essa tabela de desempenho baseada em CoreMark desses processadores para falar sobre eficiência energética. Então, notem aqui que um processador ESP32 de 1 core a 160 MHz dá em torno de 331 CoreMark. Se eu fizer 330 por 160, vocês vão ver que ele dá em torno de 2 e pouquinho CoreMark por megahertz, né, que é o que está aqui. Lembrem-se que um ARM Cortex M4 ele dá 3.4 CoreMark por megahertz e o M7 dá 5 CoreMark por megahertz. Então, um M7 ele é melhor do que um ESP32 2-core, né? Mas eu quero focar aqui na eficiência energética do ESP32 em 1 core para depois falar da eficiência energética dos ESPs baseados em RISC, né? Então notem aqui que a gente tem 330 CoreMark a 160 MHz. Eu achei essa fonte aqui, de um cara que já tem os dados de CoreMark do ESP32C3, que é o baseado em RISC-V. E notem que a 160 MHz esse processador dá em torno aí de 400 CoreMark a 160 MHz. Então ele é superior a um ESP32 de 1 core e inferior a um ESP32 de 2 core. Então, vamos lá. Para poder comparar esses processadores, eu também trouxe aqui um M4, né, que dá 3.4 CoreMark por megahertz. E nessa mesma local que eu achei aquela informação de CoreMark por megahertz, ou CoreMark total, tinha uma análise de CoreMark por miliwatt. Primeiro, é meio estranho CoreMark por miliwatt, geralmente a gente analisa miliwatt por CoreMark, né? Então, quantos miliwatts ele precisa para atingir um CoreMark? Bom, dá para ver, pessoal, que esse gráfico não faz sentido. Porque se ele fizesse sentido, notem que esse processador aqui, ó, a 160 MHz, ele tem 400 CoreMark. Se dá 0.2, um pouquinho mais CoreMark por miliwatt, significa que esse processador está consumindo 2 watts, pessoal. Nenhum microcontrolador consome 2 watts. Isso aí é consumo de processador de celular, de tablet, de notebook, né? Então, esse gráfico aqui não faz sentido. Então, eu resolvi fazer a análise para vocês. E como é que eu achei as informações? A gente tem que achar qual que é o consumo do CPU, né? Então, notem aqui, ó, eu tenho o ESP32 aqui, o consumo dele é 160 MHz. Com o CPU ligado e sem a comunicação Wi-Fi ligada, o single core dá no máximo 34 mA. E isso aqui é o RISC-V, pessoal. O RISC-V, ó, com o modem desligado, o modem dormindo e a CPU on, a 160 MHz consome 20 mA. Tá? Então, vamos fazer as continhas rápido aqui, ó. Então, esse STM32, que é um ARM M4 a 168 MHz,
ele dá até 571 core mark, porque ele dá 3.4 core mark por megahertz. O consumo desse processador é 310 miliwatts. Então a eficiência dele é 0.5 miliwatt por core mark. É o que ele consome por core mark. Se eu pegar o ESP32 de 1 core a 160 MHz, a gente viu lá que dava 331 core mark. O consumo dele, pessoal, em miliwatts é 112. É só multiplicar aquela corrente por 3.3 volts. Né? É 112 miliwatts, é menos da metade do M4. Então ele é mais eficiente energeticamente que um M4 daquele tipo ali da ST, com 0.34 miliwatt por core mark. Já o ESP32C3, que é baseado em RISC, a 160 MHz ele dá 400 core mark. Ele é de melhor desempenho que o ESP32 de 1 core e ele consome menos também, 66 miliwatts, que é os 20 miliamperes vezes 3.3 volts. Né? Então a eficiência desse processador, pessoal, é muito melhor do que o ESP e que o M4. E é aqui que cabe o ponto de por que a Espressif está fabricando esse processador. Né? Então eu tenho um processador que precisa de 0.16 miliwatts para produzir um core mark de processamento. O único processador que chega perto ou os únicos que chegam perto, é aquele RX200 da Renesas, mas o processamento é muito inferior, e o MSP432, que é um M4 com uma tecnologia da Texas de baixo consumo de energia, mas o MSP432 ele está limitado em 48 MHz, né? E o RX200 está limitado em 80 MHz. Então aqui eu tenho um processador que vai até 160 MHz, né? Mas com eficiência energética de processadores de baixo consumo de energia. Né? Então, se vocês precisam ir para uma aplicação em que vocês precisam de eficiência energética, com certeza o ESP32C3, que é baseado no RISC-V, é uma boa pedida. Se ele é bom em densidade de código, eu posso dizer para vocês quase com certeza que não, porque, como vocês vão ver a seguir, a densidade de código está ligada ao tamanho das instruções e no RISC-V todas as instruções são 32 bits. Certo? Então passamos agora para densidade de código. Bom, então a gente fez um apanhado aí sobre algumas análises de eficiência energética de vários processadores e percebeu que não só de arquitetura vive a eficiência energética, mas sim da tecnologia dos fabricantes. O último assunto que a gente precisa identificar ou discutir um pouco com relação a processadores para sistemas embarcados é a densidade de código. Por que a densidade de código é importante? Porque eu tenho menos memória num processador de sistema embarcado, então se eu compilar esse código e ele for muito grande ao ser compilado, ele não vai caber na memória, ou eu vou precisar usar um processador com mais memória. Isso se torna bem evidente no mercado quando eu vou fabricar um produto e eu posso fabricar ele com um processador de 500K de memória ou 1 MB de memória. Se o mesmo produto conseguir ser colocado no processador com 500K de memória, esse processador vai custar mais barato. Né? Até porque memória é uma das coisas mais caras num processador. Então ele custando mais barato e eu vendendo esse produto, por exemplo, 1 milhão de unidades no mês, provavelmente, se a diferença de preço do processador for $1, vocês vão ter aí um ganho real de $1 milhão. Então é importante eu ter densidade de código alta, eu conseguir colocar mais coisa em menos memória, porque com isso eu uso processadores com menos memória e mais baratos, né, para desenvolver o produto. Então todo processador voltado ao mercado de embarcados utiliza algum tipo de tecnologia para melhorar a densidade de código. Então qual que é a ideia dos processadores RISC? Terem tamanho de instrução fixo. Então ARMs da linha A tem 32 bits de tamanho de instrução. Mas os ARMs da linha Cortex-M
tem um subconjunto de instruções chamado thumb2, que são instruções de 16 bits. Então, os ARMs da linha Cortex-M têm instruções de 32 e instruções de 16 bits. Nem toda instrução precisa ter os 32 bits. Então, ao tendo esse tamanho variável da instrução, eu consigo reduzir a ocupação de memória para o mesmo código. Quando eu vou para a linha RX, vocês já veem que eles aqui já colocam a palavra RISC, porque ele é uma arquitetura mista. Eles têm um conjunto de instruções de tamanho variável, de 1 a 8 bytes. Então isso ajuda muito a reduzir a densidade de código. E também é possível vários modos de endereçamento, porque se eu tiver um salto de memória diferencial, eu vou ter mais eficiência que um salto de memória com um endereçamento absoluto. Então esse tipo de coisa é importante para diminuir o tamanho do código. O AVR também usa conjunto de instruções de tamanho variável e múltiplos modos de endereçamento, assim como o MIPS, que está no PIC32, que também tem instruções 16 ou 32 bits. Então todos os processadores não usam tamanho de instrução fixa, que é uma premissa do RISC, apesar de todos esses processadores, com exceção do RX, serem RISC. Então, é importante para o mercado de embarcados que as instruções ocupem o menor espaço possível para realizar a sua operação. Então, se eu considerar um processador RX que tem tamanho de instrução variável, 6% das instruções têm tamanho de 1 byte, 49% tem tamanho de 2 bytes e 42% 3 bytes ou mais. Então, com isso, eu tenho um conjunto de instruções de 1, 16 ou mais bits. E com isso eu consigo melhorar bastante a densidade de código, que é o que você comprova aqui, onde você testou algumas aplicações compiladas para RX e para um ARM Cortex M3, que é semelhante ao M4 sem o ponto flutuante, e a gente percebe aí em torno de 20 a 25% menores os códigos compilados para o RX. Um pouco também relacionado porque existem instruções de 1 byte, instruções bem menores que os 16 bits mínimos lá do ARM M4 e M3. Bom, então, para concluir esse assunto de densidade de código, eu vou trazer outro artigo do Jack Ganson que cita algumas informações interessantes. Por exemplo, processadores de 8 bits fazem uso mais eficiente de memória. E uso mais eficiente de memória significa melhor densidade de código. Então, ele também disse outras coisas, como um grande número de aplicações utiliza pouca capacidade de processamento. Isso tem mudado bastante com o IoT e com o processamento digital de sinais mais pesado e embarcados. Que 8 bits continuam sendo mais acessíveis, isso não é mais verdade. Hoje nós temos processadores de 32 bits de menor custo que processadores de 8 bits. Mas a afirmação mais interessante dele é essa aqui, que eu consigo ter o uso mais eficiente da memória em processadores de 8 bits. Então, isso aí causou um alvoroço na comunidade, e o Miro Samek, que é um desenvolvedor de sistemas embarcados muito famoso, tão famoso quanto o Jack Ganson, ele rebateu o artigo do Jack Ganson com um estudo onde ele compila 2 códigos para várias arquiteturas e mostra que o tamanho que ficou esse código. Então, a primeira coisa que a gente já observa é que aquele PIC32 de arquitetura RISC pura tem um tamanho de código absurdo comparado à maior parte das arquiteturas. Só ele esquece de dizer nessa análise que ele usou a versão gratuita desse compilador, que não tem otimização e por isso o código ficou muito maior. Então esse código aqui e esse código aqui estão com compiladores com versões não otimizadas. Provavelmente com otimização esse código aí ficaria na casa de 1K de tamanho. Mas o que a gente vê como destaque na informação do Miro? Primeiro, que nós temos aqui processadores de 8 bits, 16 bits e 32 bits com a mesma quantidade praticamente de bytes ocupados para executar o mesmo código, compilados.
Então, o que a gente percebe? Que não necessariamente o processador de 8, 16 ou 32 bits vai ter a melhor densidade de código. Mas qual que é a outra coisa que a gente percebe aqui? Que esse resultado foi obtido com o compilador da IAR, esse resultado com o compilador da IAR e esse resultado com o compilador da IAR. Então, o que a gente começa a perceber? Que não é nem só a arquitetura ou a quantidade de bits do barramento de dados, mas o compilador é o principal responsável por a gente ter uma melhor densidade de código. E o IAR, que é uma IDE paga, mas que paga aí com suporte, inclusive apesar da Texas dar o Code Composer gratuitamente, ela recomenda o uso do IAR, é um dos melhores compiladores hoje e IDEs do mercado embarcado, mas não é gratuito. Então a gente percebe que um bom compilador consegue densidades de código semelhantes independentes da arquitetura sendo utilizada. Aqui, inclusive, a gente tem a comparação do AVR usando o IAR e usando o compilador GCC, onde o GCC apresentou o dobro da densidade de código. Então, por que muitas empresas investem no IAR? Além do suporte, com uma melhor densidade de código, eu vou ter menos memória no processador e vou ter um processador mais barato no meu produto. Então, uma das características do RISC, que é focar mais no software do compilador do que na arquitetura, acaba se demonstrando que isso é válido para qualquer tipo de plataforma. Um bom compilador vai nos trazer melhor densidade de código em relação a um compilador não tão bom. Então, eu não preciso me preocupar tanto com a arquitetura. Notem que todos esses processadores têm conjunto de instrução em tamanho variável. Se eu tivesse aqui um ARM da linha A que tem tamanho de instrução fixo em 32 bits, provavelmente nem o melhor compilador conseguiria esse tipo de densidade de código. Então, se eu estou falando em embarcados, eu tenho que estar falando em processadores com densidade de código, com um conjunto de instruções de tamanho variável. Então, quem que está certo na questão do 8 bits ou 32 bits ser mais eficiente? Na verdade, ambos ou nenhum. Eu diria que em algumas aplicações, o processador de 8 bits vai fazer o uso mais eficiente da memória. Quando tiverem lógicas relacionadas a bits, por exemplo, provavelmente. Mas em aplicações mais complexas, provavelmente isso vai ficar mais relacionado ao compilador do que de fato à arquitetura. Então eu não posso chegar a uma conclusão desse tipo, mas a conclusão que eu posso chegar sim é que o compilador é muito importante para densidade de código. Então, com isso a gente finaliza esse assunto. A gente falou um pouco sobre desempenho, eficiência energética e densidade de código. Então, o que a gente pode concluir? Que vale sim a pena investir numa boa ideia e compilador para resolver o problema da densidade de código, mas o desempenho e a eficiência energética, a escolha do processador está vinculada à arquitetura e vinculada ao fabricante. Então, hoje a gente tem esses processadores disponíveis no mercado, com mais alguns que eu não coloquei nessa aula, mas vocês conseguem, com essas informações, já ter um bom embasamento em como escolher um processador embarcado para uma dada aplicação. Então, continuamos na próxima aula.